Bom, e agora sim, para celebrar esses 15 anos de grandes nomes no Todo Seu, eu recebo esse bonitão, que está nativa há 15 anos também, está comemorando comigo. Jornalista, escritor, blogueiro, comentarista político brasileiro, ele é o Felipe Moura Brasil. Felipe, obrigado, irmão. Salve, tá salve, de volta, meu velho. É um prazer enorme estar aqui de volta com você. Obrigado, irmão. Tamo junto e vamos passar bem hoje, hein? Vamos comer muito bem. Vamos, me chamou para almoçar, eu vim, que eu tô sozinho aqui em São Paulo. Quando tem comida, eu vou. Vou dizer uma coisa a você. Sozinho em São Paulo, por quê? Porque eu sou lá do meu Rio de Janeiro, eu sei, né? Eu vim também, trabalhar mas eu vim aqui pra há aqui 2 passar anos. uma semana. Tenho dificuldade de me adaptar com o tempo de São Paulo, porque carioca acho que não se adapta jamais. Esse negócio de ter 4 estações no mesmo dia, eu acabo ficando resfriado de vez em quando, mas a gente segue na luta. Tá aqui. Eu vim passar uma semana. Estou aqui há 50 anos, não é? É, eu vou continuar assim na sua linha. Essa é a minha paixão, São Paulo. Parabéns pelos 15 anos. Obrigado. Eu queria celebrar esses 15 anos de caminhada voltando no tempo contigo, né? O que você estava fazendo em 2004? 2004 é o meu ano de formatura na faculdade, mas antes disso, eu deveria até ter me formado antes, mas eu fiz 2 anos de engenharia antes de fazer comunicação, jornalismo. Hoje sou diretor de jornalismo da Jovem Pan. Agora, no começo desse ano, eu estava voltando de um intercâmbio em Madrid, na Espanha, um intercâmbio da faculdade. Sim. E aí, logo em seguida, eu fui para o Carnaval de Salvador. E eu, apesar dessa bela taça aqui que colocaram para mim, eu não bebo nada. Então eu fui lá em Salvador, no que passar o Carnaval, naquelas micaretas todas, e escrevi a crônica Um Sóbrio em Salvador, que era eu, né, que não bebia, e aí descrevi tudo o que aconteceu, e foi o meu primeiro texto viral, como se chama hoje, a repercutir na internet em todo o Brasil. Naquela época as redes sociais ainda estavam começando, na verdade repercutiu por e-mail, e aí eu recebia e-mail de micareteiros de todo o Brasil dizendo: é isso aí, Carnaval é isso mesmo, ano que vem tô lá de novo. E alguns falavam: você descreveu muito bem, nunca mais vou naquilo e tal, porque eu descrevi o que tinha de bom e de ruim naquela experiência de passar um carnaval na Bahia. Com muito humor, evidentemente, que eu mantive em todo o meu trabalho. Como é que você se relaciona hoje? Tá, naquela época estava começando a internet a bombar e tudo, mas hoje, como é que você se relaciona com as redes sociais? Bom, as redes sociais são fundamentais para a gente divulgar o trabalho jornalístico, para ter uma atuação imediata no debate público conforme os acontecimentos vão se dando. E, obviamente, há grupos de pressão também nas redes sociais, a gente lida com noticiário político o tempo todo, então sempre há aqueles grupos partidários e você precisa saber seguir a sua linha, independentemente do que podem estar achando do que você está fazendo. Tem que seguir em busca da verdade, em busca do esclarecimento, da elucidação e da argumentação racional, principalmente a contra-argumentação em relação às narrativas que estão circulando, seja na imprensa, seja nas redes sociais. Agora, eu vim das redes sociais como colunista, como cronista, e acabei sendo puxado para os grandes veículos de comunicação. Em primeiro lugar, a Veja, fui colunista da Veja, depois passei para o Antagonista, a Jovem Pan, conciliei 2 anos aí essas 2 empresas, depois virei colunista também da revista Cruzoé. Então sempre há um confronto entre redes sociais e imprensa, mas há coisas boas, tanto nas redes sociais quanto na imprensa, e coisas ruins e distorções, eventualmente até mentiras, nos 2 lados também. Saber filtrar isso é o grande desafio. Isso que eu ia falar. Então eu devo entender, Felipe, que na verdade a internet alavancou a sua carreira, mas como é que é hoje, por exemplo? Eu acompanho, por exemplo, você como o maior influenciador sobre política no Twitter, e eu vejo aquilo quase sempre. Como é que é isso na tua cabeça hoje? Porque você é humilde, você não se deixou contaminar por esse sucesso. Você é o maior influenciador de política no Twitter. Houve um estudo de uma empresa de Big Data que me apontou em primeiro lugar em termos de influenciador político do Brasil no Twitter, e é mais um motivo de grande responsabilidade. Quanto maior o público que você alcança, quanto mais cidadãos você atinge com aquilo que você diz, com aquilo que você escreve, mais responsabilidade demanda sobre aquilo que você está falando. Então é preciso ter sempre a precisão e é preciso buscar a verdade, saber separar muitas vezes, que é essa distinção que muitas vezes não é feita no debate público, aquilo que são fatos verificáveis e aquilo que é matéria de discussão, em que se pode argumentar de um lado ou de outro.
No Twitter eu sempre fui muito frasista e gostava de sintetizar ideias de uma maneira bem humorada também. E isso ajudou a alavancar o número de seguidores, porque o pessoal gosta de ler aquelas frases curtas que já embutem uma notícia, um comentário e alguma sacada eventualmente irônica, sarcástica, que faz parte do meu estilo irreverente. Mas a síntese de um texto eu acho fundamental nesse mundo imediatista, célere e tudo. Se você não agir dessa maneira, ninguém vai ler. Exatamente. E para mim sempre foi esse um dos grandes desafios, até porque eu sou lá do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, e sempre frequentei muito a Zona Norte por causa do samba. Estava aí o pessoal do Fundo de Quintal, que eu acompanho desde moleque. Devo ter ido a uns 80 shows do Fundo de Quintal, de todos os desdobramentos que o grupo teve também. Então, eu vivia numa parte ali mais, que o pessoal chama de balneário, da praia. Sempre fui criado lá. Fui criado lá, no samba, o futebol, a praia, aquelas festas do fim de semana do Rio de Janeiro. Então, eu fui criado num meio de pessoas que não tinham muito interesse intelectual, que precisavam ser atraídas para esse universo de alguma forma que fosse mais cativante. Então, eu sempre me preocupei, como é que eu vou atrair essas pessoas para entender da política, que em termos gerais, pelo menos até um tempo atrás, era visto como uma coisa muito chata. Então é preciso usar esses ingredientes, esses elementos de humor, de cultura pop, de cinema, de analogias com o esporte, que os políticos fazem muito. Muito. Exatamente. Então você construir isso, todos esses ingredientes misturados aqui, como se faz também na culinária, é um grande desafio para atrair a atenção do público para aquilo que é muito importante para o país e para a própria vida profissional dele. Olha, eu vou dizer, eu poderia até ter vocação, mas talento eu não tenho para esse tipo de prestação de serviço que você faz, porque tem gente que só anda para trás. Você evoluiu esse tempo todo. Desde as nossas épocas de faculdade, com toda certeza, quando a gente pertencia à esquerda escocesa, aquela que só toma uísque 12 anos, nas coberturas de Ipanema. Como os ministros do STF agora, que estão querendo só isso. Estão sendo criticados, inclusive pelo nosso programa, Os Pingos nos Is, por querer ter esse banquete à disposição e, obviamente, são os pagadores de impostos que bancam. Eu não devo me envolver muito com essa história, mas eu não creio em pagamento de imposto. Eu creio em confisco. Nós continuamos sem ter educação, segurança e saúde. Exato. Para onde vai esse dinheiro? Enfim. Agora, esse engajamento político que você tem, enorme, de 15 anos para cá, o brasileiro tem se interessado um pouco mais por esse tema. Estou falando bobagem, não? Não, sem dúvida que ninguém tem se interessado. Pelo menos na minha época, de garoto, né, de acadêmico, então ninguém estava nem aí. Hoje, era chato, como você falou. Hoje não. Já há também esse engajamento. Por um lado ou por outro. Exatamente. Foi uma conjunção de fatores, né? Teve essa formação de uma geração de procuradores e juízes que compuseram a Lava Jato, que foi muito importante para descobrir aquela roubalheira que já estava acontecendo no Estado brasileiro há muitos anos. Houve o advento das redes sociais que permitiu que as pessoas tivessem esse poder de voz para alcançar um público maior que não tinha, dependia muito do filtro dos editores dos veículos de comunicação, e depois de um determinado período, os veículos de comunicação podem ficar muito tendenciosos só para um lado. Então, o advento das redes sociais permitiu que o outro lado tivesse voz, e aí houvesse uma divergência no debate público e uma refutação das narrativas circulantes. Equilíbrio, né, Felipe? Porque exatamente. As confusões são múltiplas, porque eu vou dizer uma coisa, sinceramente. Direita, esquerda, em cima, embaixo, para o lado, tudo isso é passível de discussão. Claro. Mas o homem, como verdade final, não é não. Embora ele, paradoxalmente, tenha criado, né, o sistema em cima, embaixo, direita, esquerda. Mas eu acredito muito no homem, mais do que em qualquer outra coisa. As ideologias estão todas em processo de falência, você sabe disso. Como é que foi entrevistar o ministro Sérgio Moro? Foi ótimo, foi um sucesso, porque ele evidentemente é uma figura muito emblemática de toda essa transformação pela qual o país passou, com o combate à corrupção, capitaneando ali a Lava Jato, as decisões mais importantes, inclusive
a determinação da prisão de um ex-presidente da República. E agora ele está no governo do Jair Bolsonaro, querendo implementar medidas que melhorem o combate à corrupção e à criminalidade, sofrendo uma resistência ainda de parlamentares do Congresso Nacional. Não são todos, evidentemente, não é bom generalizar, mas existem setores ali que estão apegados a velhas práticas e que têm muito receio do avanço das ideias do Sérgio Moro, e ele, de fato, precisa ter muito jogo de cintura e muita habilidade para construir uma base junto à opinião pública também, com o apoio que ele tem, porque é hoje a figura talvez mais popular, mais querida no Brasil, pelo menos é o que mostram as pesquisas. Então é um momento muito desafiador, certamente, para ele, depois de 22 anos de magistratura, em que ele decidia, pegava todas as provas do processo e tomava uma decisão. Agora depende de negociação, de diálogo com os parlamentares, e a gente precisa ficar muito vigilante para ver tanto as minúcias dos projetos, das leis que ele está querendo que avancem no Congresso Nacional, quanto dessa reação a medidas que, pelo menos de acordo com a minha análise, com a minha opinião, se não todas, a maior parte, são fundamentais para o combate a organizações criminosas que atrapalham a vida do brasileiro todos os dias. Sem dúvida. O Brasil é um país recordista em número de homicídios, em número absoluto, né, pelo menos, e tem todo um problema diário, que as mães enfrentam, inclusive, esperando seus filhos voltarem para casa. Isso atrapalha, inclusive, a economia, porque a partir de determinada hora tem praticamente um toque de recolher velado. As pessoas ficam com medo de estar na rua, consumindo. Principalmente então, na cidade onde nós dois fomos criados, que a coisa lá está complicada. Exatamente. Bom, eu anotei aqui umas coisas de 15 anos. Anotei porque, olha, Olimpíada de Atenas. Então, o Brasil bateu o recorde de medalhas de ouro. Viu as mulheres no final do futebol, você lembra disso? Lembro. Se consagrou como a melhor seleção masculina de vôlei do mundo. Que esporte, eu sei que você gosta disso, que esporte, na sua visão, merece mais espaço hoje em dia? Olha, se eu for pensar pela minha experiência pessoal, que eu sou lá do Rio de Janeiro, sempre joguei futebol e, tendo a praia, sempre joguei futevôlei também. Isso que eu ia falar. Então, assim, você me pensa... Me pergunta um esporte que mereceria mais espaço, eu me lembro do futevôlei. Que é a invenção nossa, a invenção brasileira. É coisa nossa, tem muito talento, é um esporte muito plástico em termos de beleza. Então, todos os toques na bola, no futevôlei, se bem dados, são muito bonitos, o público sempre atrai. Lá no Rio de Janeiro, os turistas passam no calçadão e sempre observam aquele esporte. Existem vários esportes que tentam ser olímpicos durante muito tempo, né? As Olimpíadas já estão congestionadas, porque existem muitas modalidades, até para os países organizadores fica difícil incluir novas modalidades, mas é o esporte que eu gosto muito, admiro muito e pratico sempre que eu posso. Hoje, como diretor de jornalismo, tenho muito menos tempo, mas estou tentando aqui encontrar oportunidades em São Paulo também. Olha, aqui tem uma coisa engraçada, que eu anotei também. Eu adoro astronomia. Então, uma das notícias mais aguardadas sobre o planeta vermelho, Marte, né? Foi divulgada em janeiro de 2004. Bom apetite. Tá uma maravilha isso aqui. Foi quando a sonda Mars Express, né, detectou a presença de água congelada lá em Marte, né? Se você ganhasse uma viagem para o espaço sem volta, você iria? Eu vou te confessar que eu não iria. Eu também não. Eu gosto daqui mesmo, eu também, eu gosto da aqui. terra, eu gosto de ficar no chão, não gosto de sair voando por aí. Também não. Fico muito mais seguro por aqui, apesar de todos os nossos problemas de insegurança pública, mas eu gosto de batalhar pelo mundo que a gente vive, principalmente pelo nosso país. E, obviamente, pela minha ligação com o Rio, pelo Rio também, que, como você disse, passa por uma situação complicada depois de governos que eram o verdadeiro Estado paralelo no seio do Estado oficial brasileiro. Meu Deus do céu. Como e onde você quer estar daqui a 15 anos? Essa pergunta é difícil, né? Olha, daqui a 15 anos, eu espero estar atuante no jornalismo também, não sei se da mesma forma que eu estiver hoje, que eu estou hoje, mas sempre lutando em busca da verdade. Agora espero ter publicado já livros também que reflitam sobre tudo isso que a gente vive diariamente e que a gente comenta muitas vezes de maneira dispersa. Então eu quero construir uma obra que sistematize todo o pensamento, todas as ferramentas de análise que eu uso e que possam vir a ser importantes para que mais pessoas consigam filtrar
tudo isso que acontece no nosso debate público e possam usar essa experiência e essa capacidade de análise para as suas decisões profissionais, vocacionais, inclusive, e pessoais, na sua vida prática. Porque quanto mais conhecimento a gente adquire e mais situações complexas a gente observa, mais a gente tem capacidade de fazer escolhas. E muitas vezes as pessoas ignoram que vale a pena se esforçar para ter mais conhecimento, porque isso também melhora a sua vida, né? E nós precisamos sempre buscar evoluir, nos aperfeiçoarmos como seres humanos. Felipe, obrigado por ter vindo mais uma vez. Olha, um prazer enorme. Não tenha dúvida que o prazer é meu, não tirei de mim não. Tá bom? E ainda vou ter o prazer de degustar esse prato. Bom, e você, eu sei que você não bebe, vamos fazer um brinde? Vamos. Não, mas com você eu vou fazer esse feito inédito de dar um golinho aqui na frente da câmera, brincando? Só pela ocasião especial com o Ronifon. Obrigado, e deixa o resto que eu tomo comigo e com você. Saúde, golinho, querido. Saúde, Felipe. Obrigado, queridão. Obrigado a você. Marcelo. Opa. Você é insuportável. Obrigado, Ron. Obrigado, foi muito bom, adorei, viu? Obrigado, cara.